Porque anunciar o evangelho não é escolha, é missão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rota 916. Episódio muito especial, porque essa é a nossa segunda temporada. Hoje começa a nossa segunda temporada aqui no Rota. Ela vem carregadíssima de muito propósito. E durante aqui as próximas 13 semanas, né, a gente vai estar caminhando um pouquinho mais sobre o livro de Êxodo, tá? Então a gente vai, destrinchar aqui, capítulo por capítulo, vai entender como Deus liberta, instrui, conduz o povo. Só que isso ontem e hoje, aplicado 100%, tá? E nesse primeiro episódio, então, a gente vai mergulhar sobre uma história que é de dor e esperança, povo. Literalmente, a gente vai falar sobre também o povo de Israel, principalmente naquele momento que estava sendo oprimido no Egito, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o nascimento do libertador, né, que mudaria tudo essa questão. E não só a história deles, né, que muda completamente a nossa a partir daquilo também, né? Então muda a minha, muda a sua, muda de todos aqueles que já clamou uma vez por liberdade, tá? E eu tô aqui numa mesa composta por os melhores convidados possíveis. Então a gente tá aqui com o Greg. Fala aí, pessoal, tudo bem? Assunto novo, tema novo, as mesmas pessoas insistindo em levar a mensagem. Boa! Se saiu bem, eu falei, caramba, o que ele vai falar agora? Começou mitando já. Fiquei pensando nisso aí uma semana. Pô, a gente tá aqui com o Danilo. Boa, galera, bom demais aí, ansioso por mais uma temporada. A gente está feliz demais porque a primeira temporada foi sucesso em algumas questões, aprendemos bastante e agora essa nova temporada aí a gente quer aprender mais e levar conhecimento pra galera. Bom demais. E para completar a mesa aqui, a gente tá com o Joe. Boa, e aí, pessoal? Eu sempre falo que passou rápido, né, cara? A gente, já foi uma lição inteira. Já foi, cara. 13 lições, a gente tava aquela loucura. Nossa, como vai ser? São 13 semanas, né, cara? Foram 13 semanas já aí, Benção, foi mano. sensacional, muito bom. Aprendi muito. Espero ter sido uma ferramenta aí para outras pessoas. Com certeza. Maravilha. E por trás das câmeras você não tá vendo, mas o Vitório tá aqui com a gente e participou dos últimos episódios. Então ele tá aqui, não deixou, não abandonou a gente também, tá? Fala o seu nome pra gente saber o seu nome também. E eu! Muito prazer, pessoal. Eu sou o Vitor. Estamos aqui. Nossa, eu não falei em nenhum momento, né? Meu nome, nenhuma. Passou uma temporada pro povo saber seu nome. Teve. Você falou, eu, Vitor, aí você apresentava a gente, você falava. Boa. Então, para começar aqui, fazer uma oração. Joe, você ora pra gente? Com certeza. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor faz por nós. Obrigado pelo Rota, obrigado pelas pessoas que estão aqui engajadas. Amém. Pedimos agora, Senhor, que vamos abrir a Tua Palavra, que o Senhor possa se fazer presente, que agora não seja o Jonathan, o Danilo, o Gregory ou o Vitor, mas que seja apenas o Seu Espírito Santo falando através de nós. Amém. Que possamos alcançar muitas pessoas e levar a Tua mensagem a muitos, Senhor. Amém. Esse é o nosso propósito, a nossa missão. Tudo que eu peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito Gente, bom. hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais, né, sobre o que a gente falou sobre esse povo de Israel, do Egito, essa opressão que eles tiveram, né, basicamente o libertador Moisés nascendo e tudo mais. Mas eu queria começar com uma analogia, trazendo um pouquinho sobre a questão do Egito, porque eu não sei vocês, mas sempre tem um lugar que o pessoal, que às vezes foi muito bem acolhido, foi muito bem recepcionado, só que hoje sufoca. Às vezes é um lugar que aprisiona. E eu falo muito isso porque isso tem muita relação com o trabalho, né? Então muito se fala da galera que começa um lugar, acha que é o melhor lugar e depois vê que o lugar é tóxico, né? Essa palavra que tá na moda, tá um lugar meio tenebroso. E basicamente o Egito ele foi tenebroso, foi tóxico, né, para o povo de Israel. E com uma relação que começa bem e termina ruim, né? Termina com dor, termina com sofrimento, onde o refúgio acaba se tornando o próprio cativeiro, né? Só que tem um ponto importante que, mesmo tendo essa realidade, Deus, o tempo todo estava vendo tudo isso. O tempo todo estava com o pessoal. E queria entender de vocês, gente. Já tiveram, não só em lugares, né? Mas já passaram por alguma fase que parecia, vai ser bênção, um negócio vai ser bom demais. E depois virou opressão, virou um negócio tóxico.
Cara, eu acho que eu vou de encontro com ambiente ou situação. Legal. Mas eu já tive, assim, pessoas, amizade. Eu, às vezes, tive ansiedade de ter aquela amizade, de estar perto daquela pessoa. E depois que eu estava com aquela pessoa, eu tive aquela amizade, era uma pessoa que não acrescentava nada na minha vida. Era uma pessoa totalmente tóxica, falta de respeito, e eu precisei me afastar. Então, eu não tenho, assim, na memória alguma coisa ou lugar, mas eu tenho, assim, memória de estar perto de pessoas que eu achei que seriam boas para mim, mas que eram, para mim, cara, se tornou uma opressora, né, assim, usando essa palavra. Eu acho que eu pensei muito nisso, cara. Até pensei em falar na hora que não tinha passado, mas ouvindo você aqui agora, eu acho que para mim foi o trabalho. Esse cara, gente, pra quem não sabe, esse cara trabalha comigo. Então, Calma aí, ele vai calma mandar aí. uma dessa, Eu ia lascou, falar hein? isso. Amanhã eu tô na rua. Não, mas assim, eu sempre quis trabalhar na área da saúde. E é algo que, assim, quando eu entrei, pra mim era a maior bênção. Eu saía de lá, assim, no começo, cheio. Falava, cara, tô fazendo o que eu quero, tô ajudando pessoas, top. Só que foi dessa... Igualzinho na história aqui. Como foi passando o tempo, o que me custou foi muito maior. Porque me custou o sábado. E aí eu comecei a ir, aí começou a ficar ruim. E aí, assim, não ficou legal, acabei abrindo mão. E hoje tô bem melhor do que antes. Amém, cara, que legal. Bom demais, Tá vendo aí, ô? Não, achei que ele vai falar, né? Uma coisa desse. Cara, eu tô no mesmo pegada que o Danilo. Eu não me lembro de ter passado por isso. Devo ter passado. Eu acho que a gente tá durante a vida aí, a gente passa por alguns momentos a gente passa por isso, né? Mas agora não me vem à mente algo parecido com isso aí, não. Não, porque assim, eu tenho, assim, eu acho que a intenção, mesmo que a minha, a gente deve ter sim passado por lugares que não seriam bons pra gente, mas é que pra mim não foram marcantes porque eu não permaneci lá. Então teve a minha fase, né, da rebeldia da vida, onde eu frequentei lugares que eu não deveria, mas, cara, foi uma vez. Aí eu ia pra um lugar, cara, não é pra mim, mesmo fora dos caminhos de Deus, então... teve, mas não permaneceu. Agora, que nem eu descrevi aqui, a questão da amizade foi mais marcante. Porque eu olhava aquela pessoa e falava, caramba, que legal, vou me aproximar. Pô, vai ser legal fazer parte da roda de sociedade. Que legal. E, cara, e você vê que a pessoa não era aquilo. Você fala, cara, não, peraí, mano. Como assim? E isso marcou porque se tornou duradouro. E trazendo aqui, já pegando um gancho do que o Vitor trouxe pra gente sobre o Egito... O Egito ele tem uma história, né? Você vê que legal ali, após a morte de José, o que acontece com o povo de Israel? O povo de Israel ele se prolifera muito, cara, cresce demais, ele se torna um povo forte. Até porque tinha uma profecia para que isso acontecesse, né? Exatamente. Então não era do nada, era profético. Sim. Que isso realmente acontecesse. E eu achei interessante, assim, eu até grifei, falei, cara, eu preciso falar isso, porque eu mesmo não sabia. Mas quando eles foram para lá, eles eram 70. E aí, quando José morre, eram cerca de 600 mil. 600. E aí a gente tem que lembrar que naquela época não se contava nem mulher nem criança. Exatamente. Por isso que os historiadores gostam de ressaltar que a liderança de Moisés, né, tem uma referência muito grande que depois de Jesus, se tratando de liderança, você aí que tem empresa, que gosta desse universo executivo, depois da liderança de Cristo, tem Moisés, cara. É estimado aproximadamente 5 milhões de pessoas. O cara liderou. Depois teve que vir um sogro ali para poder ajudar, né, e organizar o negócio, mas é bem isso aí. É muita gente, cara. Sobre o Moisés, eu quero falar um negócio, mas depois. Deixa seguir mais. Também achei muito da hora a divisão ali dos anos que ele viveu e o tempo que ele foi passando. É bem bacana. Bom, mas você ia falar da questão do Egito ser... proliferou muito até a questão do êxodo em si, né? Que Isso. teve esse aumento. E eu ia trazer um ponto, uma questão, eu não sei se você... Não, pode trazer? Pode tocar. Eu ia querer trazer uma questão que é o quê? Para quem não sabe, né? Como eu já comentei, a gente está estudando a parte do êxodo e, como o Danilo falou, tinha uma galera,
o pessoal de era José, que foi primeiro para o Egito, teve a vida dele e tudo mais, e aí veio os familiares, que eram em 70 e depois virou essa porrada de gente. Só que, querendo ou não, passaram por momentos muito ruins, né? Por essa linhagem de sangue, né? Por ser um povo de Israel, por ser um povo de Deus, por ser um povo escolhido, né? E eu queria ler aqui com vocês, em Êxodo 2, literalmente quando a gente está falando, né, disso, Êxodo 2, 23 diz assim, ó, que decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Eu queria trazer isso... Primeiro eu vou fazer uma pergunta, que é qual? Eu tenho duas, né? A primeira é, para vocês, né? Quando diz aqui que Deus ouviu, que Deus se atentou, que Deus se atentou mais a essa situação deles... O que significa hoje isso para vocês? Eu vejo que Deus está sempre atento ali às nossas súplicas, né? Ele está sempre ali, só esperando a gente pedir, porque Ele não vai interferir. Então, Ele estava ali, às vezes você está sofrendo, você está passando uma dificuldade, uma tribulação, Ele está vendo, Ele está atento, até o momento que você vai falar, Pai, não estou suportando, dá uma força aqui, e aí Ele vai te dar o suporte. Mas por que eu falei isso? Deus não é um Deus amoroso? Sim. Deus não tinha escolhido o povo de Israel para abençoar e tinha feito essa aliança com Abraão e sua descendência, Isaque, Jacó? E por que diz que ao ouvir, né, os gemidos sobre a servidão, né, ele ouviu, lembrou da aliança e aí se atentou? Teoricamente, não dá a entender que ele deixou de lado, deixou esquecido e agora já não está mais? Ó. E a partir de agora, com esse clamor, o pessoal... não. É tipo quando a criança está pedindo, e aí você fala, deixa eu ir atrás, deixa eu ver o que é. Não, pode ir. Enquanto na rodovia todos os carros estão andando certinho, sem acidente, você vê algum resgate? Não. Para ter resgate, precisa ter acidente, precisa ter a necessidade. Era necessário que Deus esperasse o povo aclamar por Ele. Ele já estava previsto. Primeiro que era uma profecia, segundo que Ele sabia que ia acontecer. E a gente perde um pouquinho dessa noção. Eu acho que eu tenho entrado em alguns debates bíblicos no TikTok e muitas pessoas estão se levantando para poder falar da Bíblia. Mas as pessoas estão esquecendo que Deus, Ele por ser Deus, Ele tem o tempo dele de agir. E o que a gente quer hoje é uma geração mais imediatista que quer as coisas para agora, para já. Então, por que Deus não se antecipou? Olha o nosso nível, olha o nosso nível de cobrança. Por que Deus não se antecipou sabendo que o povo de Israel ia passar por 400 anos de escravidão? Aproximadamente 400 anos de escravidão. Mas era necessário que o povo aclamasse. E aí fala de um Deus que Ele está vivo, está atento, e que quando o povo aclama, o que Ele fez? Ele se atentou. Mas precisou o clamor. Precisou eles falarem, não, peraí, não aguentamos mais, cara. Tem um Deus lá atrás que fez uma aliança com nossos patriarcas. Cadê esse Deus? Então tá aqui, clame a Ele. E foi aclamado. E aí foi então que começa a grande libertação, o plano da libertação, vamos colocar assim. Você ia falar que era pra Não, falar? era nessa linha. Desculpa, a próxima vez eu vou ficar na minha. Mas aí vem a minha pergunta, né? Por que Deus permite que o pior aconteça antes dele agir? Nem sempre. Eu não vejo dessa forma. Eu não disse que é sempre. Eu disse por que Ele permite. Porque Então, Ele permite o pior acontecer antes de agir. Por mais que não seja sempre. Mas em algum momento, às vezes, o pior acontece para depois ele agir. Por quê? Vocês querem responder? É para educar. Eu penso nessa linha. É para fortalecer, é para te dar... Você já viu aquele filho que nasce em berço de ouro, que ganha tudo de mão beijada? Ele não dá o valor. Agora, quando você tem que lutar por alguma coisa, você dá o valor. Então, quando você passa alguns perrengues na vida, passa por dificuldades...
E normalmente é nas dificuldades que a gente se achega mais perto de Deus, infelizmente é assim. A gente está passando uma doença, você junta a família toda, vamos fazer um círculo de oração. Devia ser assim, sem doença, certo? Mas Deus permite que essas coisas aconteçam para que a gente se fortaleça, para que a gente fique mais maduro na fé, sei lá. Fazer um complemento aqui. Marcos, capítulo 2, versículo 17. Diz assim, ó. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E eu vim pelos doentes, esses que precisam de cuidados. Eu entendo que quando Deus ele permite que alguma coisa aconteça, aí eu vou pegar a fala dos dois. Primeiro que é para nos lapidar, né? A gente está com uma geração extremamente fraca, que não sabe passar por nenhum tipo de obstáculos, sem precisar de um auxílio, ou sem precisar de abrir processos, ou pegar um atalho. Então, primeiro que eu entendo que as dificuldades nos fortalecem. Então, quando Ele permite que eu passe por uma dificuldade, primeiro, eu vou me fortalecer nisso. A gente não se fortalece no sucesso, em tudo dando bem. A dificuldade é você parar para pensar, cara, nossa, faltou comida em casa, o que eu vou fazer? Eu vou sair para trabalhar, vou me rasgar, vou me arrebentar de trabalhar. Ali eu me lapidei, ali eu me desenvolvi na dificuldade. E segundo, para que seja revelado a glória dele. Aqui está falando, Jesus deixando bem claro que ele não veio para quem está com saúde. Quem está com saúde, amém, show de bola, segue a vida. Ele veio para os doentes, para as pessoas que precisam. Então, eu acho que Deus permite a parte ruim, para que a gente se desenvolva e para que a glória dele seja revelada através da dificuldade. Porque a glória dele não vai ser revelada se a gente viver numa vida tranquila. É por isso que a promessa de Cristo é que o caminho vai ser estreito, o caminho para o céu vai ser bem estreito, cheio de espinhos, com muita dificuldade. Ele não promete riqueza, ele não promete teologia da prosperidade, não tem isso com ele. Então, eu acho que isso, da gente ter como crentes, como cristão, porque às vezes quem está ouvindo a gente está tirando sarro, nossa, que bando de ridículo, mas, cara, é uma crença, é uma fé que a gente tem, é um direito que eu tenho de acreditar que Deus ele vai permitir que as coisas ruins aconteçam para que eu me desenvolva como ser humano e que a glória dele seja revelada. Tá respondido? Cara, tá, e eu fiz essa pergunta porque literalmente pode ser que outras pessoas tenham essa visão, né, tipo, mas por que permite? E eu não vou contradizer o que os meninos falaram, porque eu acredito e não acredito. Não é que eu não acredito, né? Eu acredito nisso, exatamente. Mas eu, Vitor, eu prefiro pensar de uma forma diferente. Que isso não anula exatamente o que o Danilo trouxe, que o Gregory trouxe. Não anula, tá? Eu, Vitor, eu prefiro pensar muito mais em que não tem uma explicação plausível. Porque quando tem esse argumento, me abre margem para mostrar que Deus quis que eu passasse por aquele problema. Me abre margem. E aí, ao mesmo tempo que me abre essa margem, me abre margem de achar que Deus é bom com um e tirando com outros. Só que ao mesmo tempo, por que eu prefiro não ir por essa linha de raciocínio? Tá? Uma coisa do Vitor. Eu prefiro disso porque entra naquela... Não é paradoxo a palavra, mas entra naquilo que, por a gente ter uma mente muito finita, não consegue ter entendimento completo das coisas, Deus sabe o que é melhor para todo mundo. Deus tem os planos perfeitos. Então, cara, hoje pode ser que eu não sei, não consiga encontrar um motivo plausível, um porquê daquilo. Da mesma coisa que a gente sempre dá como exemplo, que é Jó, né? Jó tentou, passou por tudo e não sabia um motivo plausível, né? A gente de fora que agora lê sabe, mas provavelmente ele morreu sem saber aquilo. Então eu prefiro ir mais nessa linha no sentido de isso me dá ainda mais motivos para exercer a minha fé e confiar nele, que independente se tá bom, se tá ruim, ele tá no controle de tudo. Então eu prefiro seguir nessa linha para não abrir margem de começar a achar que Deus é tirano com uns e com outro ele é pão. Mas eu tento assim, vou tentar refutar um pouquinho essa sua visão. E não é discordando dela. Mas, Mateus 11, 28. Um texto clássico que todo mundo aqui já ouviu muito. Não, eu vou agora... eu não quero nem confrontar nem refutar, acho que essa não é a palavra, né? Mas eu vou trazer uma outra visão. Mateus 11, 28.
Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou fazer o quê? Então, quando eu entendo de que você usa essa fala, se eu ir nessa linha, eu vou abrir margem para que Deus seja tirando com uns e amoroso com outros. Não. Acho que todo mundo vai passar necessidade. Agora, a diferença é quem busca Deus. Quem procura Deus. A dificuldade está para todos, está para os 4 aqui. Mas o Gregory quis resolver com ele, do jeito dele. Você quis resolver do seu jeito. Eu quis resolver do meu jeito. O Vitor não. O Vitor ajoelhou, orou e aclamou. Aí Deus, ele permitiu, desenvolveu, e a glória de Deus caiu sobre o Vitor. Não é que ele foi tirando sobre os 3, mas é que só o Vitor procurou ele. Vinde a mim todos que estáis cansados. Jesus está parado e está falando, quem está com o fardo sobre os ombros, traz para mim. Uns trouxeram, outros não. Continuaram carregando seus fardos. Mas se você... eu vou apimentar aqui nessa parte. Esse cara tá pegando um vício disso aqui, viu? Agora já Não, era. você... Tipo assim... Então, eu vejo muito na igreja pessoas que eu tenho a sensação que são cristãos fiéis, que você vê que a pessoa, ela patina. E você vê na igreja também outras que são da mesma linha, fiéis, certinho, mas elas deslancham. Então, tipo assim, você orou, mas você teve uma resposta, você teve outra. Eu vejo isso. Por isso que eu acho que nem todo mundo passa necessidade. E aí por isso que eu não acredito que todo mundo vai passar essa necessidade, vai passar por apuros. Tem gente que não passa. E aí por isso que eu vejo assim, se nem todo mundo passa, por que eu tenho que passar? E aí que entra, eu não sei de todas as coisas. Eu não sei o motivo disso. Eu estou tentando achar Entra uma a gente ideia tem- muito cinzenta nessa parte pelo seguinte: o que você acha que é a tribulação para um, para outro não é. para outro não é. Exato. Então, por exemplo, uma coisa que me afeta mais pode ser que não afete você. Então, aparentemente, eu vou crescer mais aos seus olhos, porque eu não tenho essa dificuldade que você tem. Mas, por um lado, olhando nos meus olhos, eu tô caindo muito. Entendeu? Cada um vai ter uma visão diferente. Eu vejo mais nesse sentido. Jesus está ali. Filho, eu tô aqui. As atribulações vêm, não é porque Deus ele é tirano, é porque a gente está vivendo um mundo de pecado. Sim. Satanás, a lição mesmo traz isso. Satanás, ele pesou ali a mão sobre os faraós para castigar o povo. E aí Deus, não, vou acudir o meu povo aqui, vou ouvir o clamor deles. Então eu vejo mais nesse sentido. Vou fazer mais um adendo aqui, ó. Provérbios 24. Ele fala pra gente não olhar para a riqueza dos outros. Ele fala assim, não olhe para a riqueza dos outros, porque você não sabe como que ele se levantou. Então, quando você traz para mim essa questão, aí eu trago mais para o âmbito humano do que para o âmbito divino. Se eu e você os dois orou, os dois é crente, os dois estão na igreja, dizimista, leal, papapá, e os dois passam a mesma dificuldade, eu ainda estou barrado na minha dificuldade, você deslanchou, qual que é a análise que a gente tem que fazer? Fé e ação. Eu só tive fé. Sim, não, mas... E você teve fé e ação. Mas eu não falo nem no deslanchar financeiro, eu falo no deslanchar... Não, eu só usando como exemplo da sua fala. Não, eu falo até fisicamente. A pessoa, você vê que às vezes tem pessoa que fica doente. Eu posso trazer para vocês um exemplo, e um dia que se ela chegar para ela esse vídeo aqui vai ser legal. O nome dela é Esmeralda. Cara, essa mulher, ela vive uma vida extremamente simples. Uma senhora, é nossa mãe na fé, da onde a gente veio. Ela vive uma vida extremamente simples. Ela não falta nada para ela. Nada, o Gregory. E muito com aposentadoria, ela às vezes ajuda a filha a pagar cartão de crédito, ajuda o genro a comprar não sei o que, ajuda o genro a pagar cartão de crédito, eu levo todo mundo para comer na casa dela. Não falta nada para ela, cara. E ela vive uma vida extremamente simples. A gente senta na casa dela, não tem nada de avançado, tecnologia, nada. Móveis antigos, comprou o apartamentozinho dela, quitado. Não tem dívida, os cartãozinhos dela tudo em dia, nome limpo, redondo, cara. Mas em comparação, se vocês entram na minha casa hoje, nossa, tem um monte de eletrodoméstico e coisa e tal, robô e às vezes eu fico apertado. Explica isso. Sim. É o que eu falo. Eu vou repetir a fala aqui. Eu entendi toda a visão e eu concordo
É assim, quando a gente fala que vai refutar, não é refutar. Eu concordo com a visão do Vitor, mas aí que nem o Vitor foi muito bem disse. Falou, cara, eu prefiro acreditar nessa, né? Eu concordo com vocês, mas eu prefiro acreditar nessa linha de raciocínio. Eu concordo com ele, mas eu prefiro acreditar na minha linha de raciocínio, de que Deus está nos moldando, cara, que Ele está ali. A gente tem que buscar Ele, cara. Não adianta. O problema tá para todos. Não pode perder o foco, porque todo mundo vai passar aperto, todo mundo vai passar, vai ter o desaperto. Isso, agora... E tanto num quanto no outro você tem que... Como que você passou pelo problema? Você jejuou, você orou, você buscou a Deus, só que você se levantou do banco. Você botou para acontecer. Agora tem muito irmão, e aí me desculpe aqui para os meus irmãos que eu amo tanto, cara, mas às vezes ali não basta só viver de ajuda ou somente orar. Não é que Deus ele não vai fazer a vontade dele como o povo do Egito. Porque o povo do Egito, o que ele fez? O povo do Egito clamou, mas também teve uma ação. Sim. E Deus, conhecendo o coração do povo do Egito, mandou Moisés para poder resgatar eles. Só que depois, o que aconteceu? No meio do caminho, só era só reclamação, cara. Só reclamação. Não, podias não deixar no Egito para poder morrermos de fome lá. O fato é que, em cima de tudo isso, o crescimento do povo, a gente sabe que incomodou tudo total, isso. Não é à toa que Satanás trabalhou muito forte. Muito. E que Deus estava em silêncio. Mas é muito importante, Deus estava em silêncio, mas não estava ausente. A gente falou e muito bem isso, falado, né? muito bem. Ele ouviu a voz do povo, ele estava ali. Ele não estava fora, não estava nem aí para o pessoal, né? E pode ser, povo, que o Egito de hoje pode ser que o Egito de hoje seja literalmente a sua zona de conforto, que hoje te ferra no espiritual, te aprisiona no espiritual. Uma zona de conforto onde você entrou, que, para você tá cômodo, para você tá assim. Então, analisa, se você sente que hoje, né, você tá em um Egito, pode ter certeza que o seu clamor sobe. Deus ouve. Deus está ali, disposto. Amém. Deus permanece contigo e entra no que o Danilo trouxe. É ação. É falar com Ele. É se debulhar nele, né? E, às vezes pode ser que você não esteja nessa zona de conforto, não esteja nessa prisão. Compartilha com quem você acredita que esteja, né? Compartilha essa mensagem para que não só você, mas essa pessoa também se lembre do Deus que pode estar em silêncio, mas não está ausente. Então, é assim, cara. Ó, agora você falando aí, você imagina se você começa a falar, se a gente começa a trocar uma ideia aqui, você está falando, ninguém fala mais. Que vai chegar uma hora que você vai falar assim, não, vou ficar quieto aqui, porque ninguém está interagindo, então vou ficar quieto. A partir do momento que você interage, tem um diálogo com Deus, ele vai interagir com você. Eita, tava com saudade dessas mitadas aí, hein, Gregor? Quando ele pega ele esquenta, né? Carvão, né? Mas não é? É isso mesmo, perfeito. A gente precisa fazer o hashtag frases do Greg. A gente tem que lembrar perfeito, que cara. No relacionamento com Deus não existe monólogo, não é alguém só quem fala. Isso. Conseguiu melhorar a frase do cara. Completa. Tem que ter um diálogo ali. É isso aí. Não, acho que já completou. Não vou enfeitar o pavão, não. Indo para uma outra linha, né? Então a gente trouxe essa primeira visão, mas tem um lado, né, que tem gente que ter coragem é só levantar a espada, é só gritar, mas às vezes é segurar um recém-nascido e dizer, aqui ninguém vai pegar. Nesse aqui ninguém vai tocar. E foi assim que começou o que a gente sabe de derrota do Egito. O processo da derrota do Egito foi assim. Basicamente, Moisés, né, nasceu e, para quem não sabe, duas mulheres foram muito guiadas, né, nesse início, nesse nascimento de Moisés, né, que são duas parteiras, que é Sifrá e Puá. A Bíblia traz isso pra gente, né? E para quem não sabe de uma história assim, vamos resumir de forma mais simples. Aconteceu tudo isso, o povo de Deus cresceu, incomodou os faraós, Satanás estava ali depositando energia e trabalho neles, não só neles e no povo, né, que era egípcio. Por mais que o hebreu cresceu, isso passa às vezes muito despercebido, tá? Que mesmo o povo hebreu crescendo, infelizmente as origens e os princípios
não se permaneceram com todos. Então, por mais que a gente olhe ali 600 milhões, não lembro, 600 mil hebreus que se levantou, né, de 70 para 600 mil, uma boa parte não seguiu os princípios. Não à toa, porque se parar para analisar, no mínimo, para lutar 600 mil contra, teria que ter outros 600 mil, né? No mínimo, em tese, né? Então, cara, o povo do Egito não tinha, tipo, o dobro. Lembrando que 600 mil na época que José morreu. Nessa época aqui, o povo já era muito maior. Continuaram crescendo. Exato. Então, isso é um ponto importante. Lembrar que, mesmo... Mas continuou crescendo porque as parteiras, elas foram tementes a Deus. Exatamente. E aí vem uma questão, né? Um ponto. Que com Satanás trabalhando ali na mente de quem mandava, praticamente, teve um mandato lá para acabar com a vida de todos os meninos. Por quê? Porque se tivesse meninos, né, do povo hebreu, poderia crescer, tomar o reinado, praticamente, e não seria uma outra linhagem que tomaria aquele... Não, e além disso, sem homem não tem como procriar. Exato. Só que a ideia deles era acabar com os homens para não ter essa ascensão do poder, e as mulheres agora vão ser para o povo egípcio, para a linhagem egípcia, né, manter. Crescer, exatamente. E teve 2 parteiras que seguraram a bronca, cuidaram, né, não deixou isso acontecer com alguns deles, né? E queria saber de vocês, cara, o que impacta vocês na ação dessas 2 parteiras? Não, nesses aqui ninguém vai mexer, nesses aqui ninguém vai tocar. O que impacta essa atitude para vocês? Cara, eu confesso que pensei muito nisso, porque assim, a gente tem que entender como que era o povo egípcio, né? Então assim, eles acreditavam que o faraó era um deus. Então assim, para eles o faraó era um deus. Então, Deus falou, você tem que fazer. Só que o temor delas a Deus, o Deus verdadeiro, era tão grande que elas falaram, não, aqui não vamos mexer com esse povo, não, aqui não. E assim, às vezes a gente se depara com coisas na vida, no trabalho, às vezes o patrão pede para você ficar ali um pouco a mais no pôr do sol na sexta, te pede para trabalhar aos sábados, ou qualquer outra coisa, às vezes simples, uma jovem te convida, ou um jovem te convida ali para ir para a casa dele, e você balança e vai. É só um pouco. Ali, cara, elas foram firmes perante o Deus da época, né? Que eles acreditavam que o faraó seria um Deus, né? Era um Deus, né? Então, assim, elas tiveram muito temor ao Deus de Israel. Elas não pensaram, não, a gente não vai, vamos se manter firme. E aí, quando o faraó questionou elas mentiram. Elas não, que as mulheres hebreias são rápidas. Elas contaram uma mentirinha. Uma mentira boa, não foi? Não posso defender isso aí, não. Mas o que eu posso dizer é que o crente, ele tem que saber dividir uma coisa. Nós, como crentes, nós temos que cumprir as leis que regem o país. Mas as leis que regem o país, elas não podem confrontar com os princípios de Deus. Com certeza. Então, lá havia regra, mas confrontava com os princípios de Deus. E a gente tem que lembrar, né? Atos 5:20... Cadê? Atos 5:29. Diz que, então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Por mais que o faraó mandasse, mas elas sabiam que não estava certo. Eu até anotei. Elas sabiam que não estava... Algo de errado não estava certo. Isso, eu anotei aqui, que isso significa tratar princípio como princípio. Quando você sabe que isso é um princípio, você trata ele como um princípio. Seja João, seja Maria, seja presidente, seja não presidente, eu tenho um princípio, seja autoridade, o princípio é princípio e a gente não abre mão disso. Isso volta até no que a gente estudou algumas lições atrás, né? A questão da estátua e da fornalha. Exatamente. É princípio, o rei mandou. Tudo bem. Vai de conta com o meu Deus? Vai de conta com o meu princípio, eu não vou ajoelhar. E aí é ir até o final. Recentemente nós tivemos uma história muito bonita, né, no nosso distrito, né? Trazendo para isso, né? De um jovem, 17 anos, doido para trabalhar, com muita força de vontade. Já havia conseguido um emprego ali no shopping, né? Onde a dona da loja deixou ele guardar o sábado.
E tava muito feliz, muito bacana. E a gente conversando, eu falei, cara, e a cesta? Ele, então vou conversar com ela sobre a cesta. E foi conversar com ela sobre a cesta. E ela falou, não, a cesta eu não consigo liberar. E ele voltou atrás, entregou o cargo, mas aí Deus abençoou. E hoje ele tá no empreguinho dele, tá bacana lá, ganhando um saláriozinho, vai poder ajudar a mãe. Então eu acho que assim, o que seria para vocês hoje permitir Deus te usar? Gregory, deixa Deus te usar. O que significa isso para vocês? Eu sei que o homem da pergunta é o Vitor, mas o que isso significa deixar Deus te usar? Para mim foi essas mulheres aí, cara. Elas permitiram Deus usar elas. É isso. Cara, isso para mim revela... Essa questão do princípio fica muito forte na minha cabeça, porque se é um princípio e eu não ajo como um princípio, deixa de ele ser continua princípio. sendo princípio ou não? Não. Princípio ele já está falando, né? Ele pode ser um princípio de uma regra, mas eu tenho que tornar ele princípio. Eu tenho que considerar ele um princípio. As leis de Deus, os princípios de Deus. O que são os princípios de Deus? Os princípios de Deus são os meus? Então serão os meus princípios. Então foi o que você falou. Se eu não tratar como princípio, não deixa de ser princípio. Vai ser uma lei qualquer. Mas deixa de ser princípio para todo mundo? Não, eu acho que não. Vai deixar para você. Para mim, né, que estou dando as costas para isso. Mas para os outros, continua. E a consideração disso? Eu acho que tem muita consideração disso, né? O quanto você considera. Que batida do coração. Totalmente... Aí, ó. Não é o meu, não. É totalmente... Olha lá. Individual. Ó, o cara faz o Ó o episódio jogador, ó o aqui jogador. e tá com o celular ligado. Mas, ó, além disso, a gente vê que também, além das duas parteiras, né, teve uma pessoa também muito importante que foi Joquebed. Joquebed, né? Joquebed. Que Joquebed também teve não audácia, mas confiança e sabedoria, né, em cima disso. E a pergunta que ficaria para vocês é: como que vocês acreditam que Joquebed conseguiu ter sabedoria para lidar com toda a situação? Para quem não sabe, quem foi Joquebed? Quer trazer? É mais de Moisés. Quer trazer? Explica. Não, explica aí. Explica para quem não sabe, tem gente que não sabe, explica aí. Pode falar, vou falar outra coisa já. Pode falar. Fala, explica pra gente, pra quem não sabe quem é Joquebed. Rapidinho, 1 minutinho. Ele já falou, já. Mas por que ele teve sabedoria? Não, Joquebed foi a mãe de Moisés. A mãe de Moisés, ela escondeu o filho dela por 3 meses. E depois do terceiro mês, ela não conseguia mais esconder ele. E 3 meses? Imagina como é que escondeu por 3 meses. Você que está assistindo aí, se você é pai e mãe, eu quero ver você conseguir esconder uma criança 3 meses. Chorando. E os primeiros 3 meses são os piores. sim, Eles choram de cólica, eles não dormem, é terrível. Isso hoje, com um monte de tecnologia. Naquela época não tinha nada. Não tinha TV, não tinha som, não tinha nada pra esconder. Não tinha celular os pra 3 calar a boca. palavrinhas. Não tinha. E a noite devia ser uma noite tranquila, né? Porque sem muito barulho, não tem vizinho escutando o som lá na época, não tinha. Então, imagina, só os grilos. E a criança... Então ela escondeu o filho por 3 meses, depois do terceiro mês que ela não conseguia mais esconder, ela, num ato de confiança e de desespero talvez, fez um cestinho, impermeabilizou, foi até a margem do rio e colocou ele nesse cesto para Armou todo um cenário pra... confiando que Deus ia fazer melhor pelo filho dela. E fez. Cara, e como que demais. vocês acreditam, agora que ele contextualizou, como que vocês veem, né, que ela conseguiu agir com tanta sabedoria sob pressão? Porque não foi só agir com sabedoria. Tinha uma pressão em cima disso, porque era bebê que estava no meio do processo de que se fosse menino, acabava. E sendo mãe. O problema não é só, porque assim, a gente sabe, né, que quando é uma criança, o apego para uma criança é muito grande. Agora, sendo mãe, é diferente. Totalmente. É uma pressão diferenciada, né? Eu não sei se eu vou dar a resposta que você quer ouvir, mas eu, analisando aqui, pensando, eu penso o seguinte. A lição traz pra gente falando que Moisés, quando ele nasceu, era um bebê bonito. Aí eu achei até um pouco presunçoso você ler assim, só no básico, e pensar, é bonito. Não, Moisés era mais bonito, ele era bonito. Só que quando você vai ao fundo da palavra, tirando do hebraico, né?
ele é a mesma palavra que se usa para quando Deus fala lá na semana da criação e que ele declarou que tudo era bom. Ou muito bom. Ou muito bom. Então, assim, eu acredito que quando ela viu ali Moisés, o Espírito Santo já falou com ela que ele ia ser um grande homem, um homem de propósito. E aí e naquele desespero, imagino que uma mãe faz tudo por um filho. Então, assim, eu vou matar meu filho. Então, eu vou fazer tudo. E aí o Espírito Santo, com certeza, ali fortaleceu essa vontade nela. E aí ela correu o máximo que ela pôde fazer, ela fez. Escondeu ele o tanto que deu, depois... E um ponto interessante, tá? Porque eu fui enganado e espero que esteja esclarecendo para Moisés aqui. Moisés não navegou no rio, tá, gente? Foi colocado na margem do rio. E ele explicou certinho que ele pausou na margem do rio. Os desenhos enganam a gente. Exato, Isso é verdade. Mas assim, eu também aprendi tem pouco tempo. Não foi estudar a lição, foi um pouco antes, mas eu fiquei assim... Não. Mas eu aprendi assim. Você falou que você não ia responder, mas respondeu, né? E a minha visão de tudo isso é que cai mais uma vez nos episódios que a gente falou lá atrás, que é a questão da sensibilidade, né? Quando você está sensível ao Espírito Santo, quando você está em contato com o Espírito Santo, é fácil de você agir com sabedoria, porque deixa de ser você agir pelos seus pensamentos e literalmente ser influenciado por Cristo, influenciado pelo Espírito. Ela sentiu no coração dela que ela tinha que fazer aquilo. E que provavelmente não foi intuição humana, era o Espírito Santo ali, com certeza, né? Então, eu vejo que, às vezes a gente se admira, né, com a questão da sabedoria. Nossa, aquela pessoa, como que ela... Cara, tem sabedoria, e é Deus. E como Deus é perfeito, né? A história depois é mais top do que até agora. Você vai lendo, você fala assim agora, e você vai se surpreendendo, porque depois as servas da filha do faraó vê o bebê, ela manda buscar na margem. Aí a mãe, que estava com medo de perder o filho, ser morto, cara... É que amamenta o próprio filho, da hora demais, cara. Ela ganha o filho de volta. Eu lembro de uma mulher que perdeu o seu filho e tá com leite, né? Que é a própria irmã, devolve para ela criar e paga para ela ainda, cara. E ela vai receber para cuidar do próprio filho. Sabe que da hora demais, velho. E ainda Deus é tão mais... Daí você fala assim, mas... Podia ficar ali um aninho, 2 aninhos ali. Cara, ela criou a criança e deu os princípios para ele. Foi muito perfeito, cara. Como aí devolveu, sei lá... e deu os princípios dele... no meio do povo egípcio, ele recebendo informação de um lado de cá de egípcio e recebendo do lado de cá o povo israelita, dos hebreus, né? Sim, e aí devolve lá, sei lá com quantos anos lá pra mãe egípcia dele, já criado, com o coração com lapidado, o caráter formado. Caráter formado, né? Cara, é demais. É perfeito. E se você for mais um pouquinho, você vai ficando mais... Tem muito detalhe, é muito bom, E no final de tudo, ele abre o Mar Vermelho. Cara, a história ela é assim. Aí você já trouxe fez um Não. spoiler de 5 lições pra frente já. Não, é o spoiler de 5 lições, mas que isso daí, cara, eu acho que... É sensacional. Você trouxe os detalhes, cara, e os detalhes eles são fascinantes mesmo. Não. Mas aí... Porque como, né, cara, a mulher se livrou do castigo, salvou o filho, voltou a amamentar ele, cuidou do filho, criou, recebeu pra isso... E tava tudo bem, legal, porque mesmo com a ordem do faraó, ele não queria fazer isso com o neto dele, que ele acreditava ser o neto dele, né? Mas aí, olhando isso, a gente vê que são detalhes, mas cara, é grande atitude isso que ela fez. É uma ação gigantesca. Imagina as parteiras têm essa ordem e elas confrontarem e falam, não, nesse aqui não vai tocar. Cara, eu tenho certeza... É difícil falar tenho certeza, né, quando você não tá lá. Mas na minha cabeça não tem como algum chefe, alguém do exército não ter, visto elas com criança ou algo do tipo e não ter falado diretamente com elas. Provavelmente elas confrontaram no sentido de, não vai, esses aqui não vai. E, não foi mesmo. Então, vejo que são grandes atitudes. Só que tem pequenas atitudes que a gente pode tomar.
E que tipo de atitude pequena vocês veem, né? Que para Deus pode ser algo gigantesco. A gente está falando dos princípios ali, mas e que tipo de atitudes vocês veem que são pequenas, que para Deus é gigantes? Cara, nós estamos passando uma época de frio. Tá bem frio nesse dia que nós estamos gravando. Apesar de a gente estar assim, ó, de blusa de manga... Mas a minha mão tá um gelo já. Ainda bem que o Danilo fechou a porta ali, que eu tava congelando. Aí, tipo assim... Aí, cara, uma pessoa te fala... Você não tá nem aí. Ou tá, sei lá. Mas uma pessoa de fora fala assim... Cara, eu senti uma vontade de fazer uma sopa e levar pro pessoal na... É a pergunta que você tá... São detalhezinhos que vai acontecendo, que você vê que daí depois você chega para entregar, você vê que a pessoa precisava de um alimento, precisava de uma cobertinha, sei lá o que for que muita gente faz nessa época de frio. E tipo assim, você tem que entender que é Deus usando você para um bem maior. E ainda tipo assim, cara, você ainda poder falar uma palavra, fica com Deus, Deus te ajude, que você consiga passar por isso e tal. Daí você volta para casa e você fala assim, pô, é muito... Eu em algumas não, uma ou outra vez que eu fiz isso aí, eu me senti usado por Deus. Eu me senti, não é a resposta da sua pergunta aí. São pequenos detalhes, coisa besta, que você não está nem prestando atenção. Uma pessoa de fora fala para você, vamos fazer isso? Vamos. Aí você vai e você fica encantado com aquela pequena coisa que você fez. Cara, eu já comentei aqui em outros, né, que tava fazendo uma mentoria, tô fazendo uma mentoria ainda, para ajudar ainda mais em relacionamento e tudo mais, a forma de lidar, principalmente com esposa e tudo mais, né? Essa demonstração de afeto. E o quanto o ser humano, com coisa simples, se sente... como eu posso dizer? Se sente completo, né? A gente sabe... Provavelmente você que é casal já viu essa questão sobre as linguagens do amor, as 5 linguagens do amor. Então tem gente que é mais do toque, tem gente que é mais das palavras de afirmação, outra é de serviço, outra é de presente, outra é do tempo, né? A minha mulher acho que gosta de tudo. Tem muito isso, né? E isso não é... ele tá fazendo uma média aqui, tá? É uma porque- média. Não, No episódio atrás ele deu uma... Ele deu uma avacalhada. Não, eu falo, tô brincando porque eu falo assim, você fala um eu te amo, você faz um carinho, mas se você não passar o pano no chão, Não resolve, né? Não tá completo. Esse Mas amor tá meio furado. É doido isso porque, assim, ó, numa questão pro ser humano, né? Onde eu tô querendo chegar isso? Pra uns, um simples abraço vai fazer, tipo, o dia ser Diferente. diferente, o melhor dia. Pra outro, foi 5 minutos de conversa furada que você depositou e, tipo, fez a diferença. Para outros não, para outros vai ter que passar um pano. Para outros vai ter que Um bom dia. falar um bom dia, cara. Cara, muito bom isso que você fez, um elogio. O quanto isso pro ser humano faz total diferença. E onde eu queria chegar com tudo isso é que se pro ser humano é assim, para Deus eu vejo o quanto a gente é a imagem e semelhança de Deus, né? E cara, é uma coisinha que a gente reafirma pra gente todos os dias em princípio, que é como se ele estivesse olhando e falando, tá aí meu filho, ó, tá fazendo. Fazer um favor para Deus é pequeno ou grande? Eu acho, favor pra Deus? Eu acho que não tem favor pra Deus. Não, fazer alguma coisa que agrade a Deus é pequeno ou grande? É uma ação pequena ou grande? Eu acho que pra Deus sempre vai ser pequeno, mas pra mim eu posso deixar. Você teve o privilégio de fazer algo para Deus. Acho que é grande. É grande, né? grande, Por isso que ele fala lá. Quando você fizer a um dos pequeninos, você está fazendo para mim. Total. E aí De homem para homem, de ser humano para ser humano, pode ser uma ação pequena, mas Deus vai enxergar isso como algo muito grande. Mas eu queria reforçar muito uma questão que é, quando a gente fala de ações, de pequenas ações ou grandes ações, é natural a gente pensar em fazer algo pro outro.
natural, você, pô, o que eu fiz pro outro, o que eu deixei de fazer, o que eu falei e tudo mais. Mas existem ações, e grandes ou pequenas, que é diretamente para você e que literalmente vai estar, digamos assim, né, agradando a Deus, vai estar trabalhando essa questão, que são grandes para os olhos de Deus. E aí, Exatamente. isso eu queria reforçar demais, que, cara, às vezes não é o que você está falando ou fazendo para os outros, é aquilo que você continua reforçando para você. É o princípio que você continua tratando como princípio. É a fé que você continua tratando como fé. É o valor que você continua tratando como valor. É a bênção que você recebe. É o desfrute que Deus traz para você e que você desfruta realmente. Né? Então, isso é natural você pensar para as outras pessoas, mas tem sempre a sua parte nesse quesito. Né? E o que eu queria deixar em especial para você é que, cara, seja assim como o Cifrá, assim como o Joquebed, assim como o Puá, tema mais a Deus. Haja mais com sabedoria para com Deus, né? Porque você sabe aquilo que você precisa fazer, aquilo que você tem que fazer. Infelizmente, não tem nada que eu possa fazer por você. Tem coisas que é só você que vai fazer. Não tem nada que ninguém aqui da mesa possa fazer por você. Às vezes é você mesmo. E uma segunda coisa que eu queria trazer é que, se isso encanta os seus olhos, né? Compartilha com uma mulher que você admira também, porque isso é especial. Tem que fazer esse CTA para você, tem que botar a ação, senão você não compartilha. Então vai lá, compartilha com alguém, porque essa pode ser a resposta que ela queria por Deus, ou às vezes até a sua resposta de alguma coisa. E se não brilhar os olhos também faça. Viu? O pessoal sempre faz isso, né? Se fizer, faz. Se não fizer, faz também. Pô, Porque às vezes você pode estar sendo enganado. Você não quer fazer porque o seu olho não brilhou, mas tem que fazer. tem que fazer. É isso aí. E mudando de pato para ganso, a gente vê todas essas questões, né? E tem momentos, pegando a história aqui, tem momentos que a gente troca os pés pelas mãos, né? Que a gente é afobado, que a gente quer resolver o negócio na força, né? Ixi. E pegando a história de Êxodo, aconteceu isso com Moisés logo no início, né? Moisés passou por isso. Ele tentou salvar, dando aquele jeitinho dele, só que no final ele, ao invés de salvar, teve que fugir, né? E ponto importante, né? Já tentou fazer algo certo da forma errada? Cara, você faz umas perguntas difíceis. Não, Já tem. hora que Vai ter que ser Se explícito aí. refrescar a memória, Então, ixi, Não, Já é é, assim, é com difícil de certeza pronto. alguma vez, mas assim, não me vem nada à mente. Mas não, com é isso que eu quis dizer. É difícil porque é de pronto assim, pá. Como é que eu vou lembrar? Com certeza que eu tentei fazer o. já tentou fazer algo certo Só que da forma errada. da forma errada. E aí? E aí? Eu tô fazendo certo ou tô fazendo errado? Rapaz. Eita, aí, não, não, vai na minha primeira, cara. aí- Não me bota nisso. É, Já porque fizeram certo, tá eu dando quero certo. fazer... O final é certo, mas eu tô começando errado. Mas aí os fins justificam os meios. É aí mora um pedacinho que Satanás ele quer te pegar. Que é justamente isso aí. É os... Cara, o Tiago uma vez falou isso pra mim. Não é o Tiago da Bíblia. Eu pensei, ia falar, cara, nossa... Thiago Amorim. Aconteceu, Cara, se um dia, Tá se um dia íntimo. chegar isso pra você, cara, nossa, vai ser muito improvável, mas se Deus quiser vai chegar. Mas Thiago Amorim falou uma vez pra mim que eu fico martelando isso direto, quando eu tento fugir do trilho, que é o certo é certo, mesmo que ninguém faça, e o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Perfeito. Acabou. Cara, isso toda vez... Obrigado, porque preguei... Isso, Acabou cara, o isso episódio. é sensacional, sensacional, porque a todo momento você... Isso em qualquer ponto, e aí eu vou dando desculpa, né? Tipo, passo no sinal vermelho. Ah, mas é porque eu Uma preciso coisa muito chegar. simples, entendeu? Mas é muito, muito besta. Eu não tô falando que eu não faço, tá? Eu faço e faço muito. Mas, meu, certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Eu acho que é isso que o Joe falou no começo do episódio. São detalhes que a gente acha que vai atuar de uma certa forma que passa despercebido. Mas isso não molda o nosso caráter. Porque a gente sempre vai querer dar um jeitinho. A gente sempre vai querer... Ah, não, tá tudo bem. Não, beleza, isso aqui é besteira, isso aqui é pequeno. Mas essa frase, ela já refaz tudo. Né? Então, eu acho que querer fazer o certo fazendo de forma errada não é o caminho. É ter que fazer o certo do jeito certo. Ainda que seja dolorido.
Eu fiz isso esses dias, cara. Muito bem. Aqui vai uma confissão. Confissões do Greg, tem até medo. As mentadas do Greg e as confissões do Greg. Eu até tenho medo. Cuidado, cara. Da última vez você foi muito sincero, viu, cara? Vai outra sinceridade agora. Vai. Cara, eu sei do que minha mulher gosta. Você achou a chave do cara. Ah. Não. Nossa, cara, velho. Eu sei do que minha mulher gosta. Eu sei muito bem do que ela gosta. E às vezes na corrida do dia a dia a gente vai deixando em determinados dias festivos que a gente comemora, dia dos namorados. Certo, sim. A gente vai falando, mais tarde eu vou lá e compro um presentinho pra ela, mais tarde eu vou lá. Eu sei do que ela gosta. Sim. Aí sabe o que aconteceu? Deixa ela escutar. Eu peguei Certeza que ela tá atrás do vidro Não, ali. eu peguei e fui no shopping. Falei, vou comprar um presente pra ela agora. Cara, eu tinha que comprar o presente, vim pra casa tomar um banho e dar o presente pra ela, porque já tava em cima da hora. Aí eu olhei pra um lado, falei, não vai ser isso aqui. Olhei pro outro, falei, putz, comprou. Ela tava comprando algumas coisas que a gente ia sair pra passear. E não era aquilo lá que ela queria, que ela já tinha comprado algumas coisas. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e comprei um creme da Natura pra ela. Ela não curte a Natura. Não é que ela não curte. Ela Já fez o merchan aqui, já. Não é que ela não curte a Natura. Ela gosta, mas ela tem preferência por outros. Aquela lógica, né? Então, aí, tipo assim, eu sei do que ela gosta. Ela gosta da Jequiti. Eu tentei... Carolina Herrera. Eu tentei fazer a coisa certa para não deixar o presente passar, mas comprei o presente errado. Você tentou fazer o certo do jeito errado. Literalmente como ele fez a pergunta. Eu fiz a Ou coisa seja, certa, você eu fez dei o o presente, eu dei o presente na Sabendo. data certa, na hora certa, no dia certo. Mas era o presente errado. Eu fiz. É por isso que eu não compro presente, viu, Pamela? Pô, mas isso é total, né? Você sabia e mesmo assim trouxe essa visão, tipo, Cara, nisso aí eu tô sossegado. A Rebeca, ela gosta de ganhar presente quando eu faço surpresa, mas aniversário, coisa específica, ela prefere que eu leve pra ela escolher. Então, mas tranquilo. é bom que vocês trouxeram isso, porque... Eu adoro fazer isso aí, só que... rapidinho. É que acumulou várias... Não, mas rapidinho. Não vai se estender aqui na festa do peão. Não, rapidinho. Eu sempre dei muito presente, adoro. Boa, Mas boa. Aí chegou uma época que tudo que eu compro, ela vai lá e troca. Eu compro, ela vai lá e troca. Aí eu falei, mas tudo bem, tá Não tudo vou certo. presentear mais. Não, tá tudo certo. Ela tem o direito de trocar, eu acho legal isso aí. Mas eu fico triste falando, não acertei de novo. Aí o que eu comecei a fazer? Eu falava assim, eu colocava um dinheiro para ela lá e vai lá comprar seu presente. Aí ela falava assim, você esqueceu de novo, por isso tá me dando presente. Cara, não tava difícil de agradar. Tipo assim, ou você compra e vai lá e troca, ou eu dou dinheiro. Você já comprou certo. E tipo assim, o dinheiro, eu vou no caixa, saco, dou na mão dela, ou faço um Pix, que qualquer coisa que seja. O Gregor ia falar agora, cara, sacar dinheiro hoje, nos dias de hoje, você tá Eu de tava só brincadeira, esperando né? ele terminar. Falei, cara, Não. que trabalhão, né? Mas eu fiz um buquê de rosa pra ela com notas de 50. Mentira. Ele é rápido pra dar a saída, né, velho? Mas deixa eu amarrar isso. Deixa eu amarrar isso vai. pra não Pra não sair. fugir. Volta. A gente tá falando isso do fazer o certo, né? Da forma errada e tudo mais. Só que mesmo assim, quando é pra ser Deus age em cima disso tudo, né? E, cara, como que Deus transforma nossos erros em parte do processo? Era pra ser erro mesmo, então, ou não? Aí eu vou ter que sair um pouquinho de Êxodo e avançar lá para Jó, cara. Então vá. Porque Jó, Satanás vai lá na reunião de Deus. Legal? E aí Deus, conhecendo o coração de Jó, desafia então Satanás. Então tá bom, então você pode tocar tudo, só não toque na saúde dele. Satanás vem lá, você conhece a história. Satanás vem lá e faz tudo aquilo. Depois, Satanás ainda audacioso volta para Deus e fala, mas é lógico que ele continua te seguindo, porque eu tirei só os bens dele, mas você não deixou tocar na saúde. E aí Deus vai lá e fala assim, tudo bem, então pode tirar a saúde dele, só não tire a vida. Legal, beleza. O que acontece? Mesmo Deus conhecendo o coração de Jó e permitindo que Satanás avançasse só até determinado ponto, que nos prova que Satanás obedece a Deus nos dias de hoje, ponto final, o que acontece nesse trajeto? Jó, ele erra. Jó vacila.
Porque mesmo com tudo isso, lá no capítulo 40, Jó começa agora a se achar digno de não ter acontecido aquilo com ele. Fala, poxa, Senhor, eu levanto o holocausto em seu nome, eu oro em nome dos meus filhos, eu faço isso, faço aquilo. Você não tinha o direito de fazer isso comigo. Então, o que acontece? Deus tinha um plano perfeito para Jó. Jó, no meio do caminho, erra. Deus vai lá e aproveita do erro dele para continuar fazendo o que é certo. Aí Deus desce para Jó, troca uma ideia com Jó e fala, você é tão bom assim? Aí tem uma conversa boa lá com ele. No mesmo momento, na primeira frase, Jó já se arrepende. E aí eu venho naquele ditado, e uma vez uma pessoa me explicou esse ditado e fez todo sentido para mim. Deus escreve certo por linhas tortas. Aí um irmão nosso da igreja falou assim, não, Deus escreve certo por linhas certas. Aí o cara foi e refutou, falou, não, é que você não entendeu o ditado. Deus escreve certo pela linha torta. Sim. Eu sou uma linha torta, eu sou todo errado, mas ele é tão perfeito e tão amoroso que eu, sendo torto, ele vai fazer o que seguir no caminho certo. Eu falei, cara, essa frase agora fez todo sentido. Sim, para mim. Eu não tinha pensado desse jeito. Então, porque Deus escreve certo por linhas tortas, eu sou uma linha torta, e ele vai escrever certo em mim. Então eu vejo isso na pergunta dele. Eu gosto que você sempre dá uma base bíblica, e eu gosto mais de trazer para os dias... Perfeito, é o casamento certinho. Sim, mas eu acho que é isso aí. Quando você pergunta aí como Deus transforma nossos erros como parte do processo, eu penso num aluno na escola. Cara, se você errar, se você repetir de ano, você vai repetir de ano quantas vezes for preciso até você aprender. Infelizmente não é assim hoje, mas tudo bem. Não, beleza, mas teria que ser. Na minha época foi. Não teria que ser. Enquanto você não aprender, você não vai se formar. Então você vai fazer as provas, você vai repetir, aí você vai ter que refazer as provas, você vai repetir de novo, você vai ter que... Enquanto você não aprender, enquanto os seus erros não se tornarem acertos, que é a parte do processo que está falando aí, você não vai passar de ano, você não vai se formar. Então, da mesma forma, enquanto nós estivermos errando, Deus vai estar mandando, e a gente estiver conectado, Deus vai mandar o Espírito Santo dele para incomodar a gente, para que a gente não erre de novo. E a gente vai errar de novo, e assim vai ser até o dia que ele voltar, e a gente vai ser salvo ou não. Mas aí é que está. Você vai querer se formar, ou você vai parar a escola na metade do caminho e vai abandonar o estudo? Então, os erros têm que fazer parte do processo por causa disso, para que a gente cresça, amadureça e vá para a festa de formatura. Você presenteia suas filhas mesmo quando elas não merecem? Cara, infelizmente, às vezes, né? Não era essa a resposta que ele queria. Não, eu sabia que ele ia fazer isso. Ele é pai. Todo pai vai responder isso, cara. Todo pai vai responder isso. Existe aquele mais conservador que com certeza diz, não presentei. Enquanto não merece, não presentei. Por isso que eu falei infelizmente. Eu vejo então, mas a sua resposta foi correta. Porque assim, hoje, é tão sério isso que você falou, cara. Tão sério. No Clube de Desbravadores, existe um processo que pro aspirante ganhar o lenço, ele precisa fazer uma prova, né, para ser investido. E isso é muito psicológico. Porque se você não insistir que ele acerte a pontuação na prova para ganhar o lenço, você está fazendo com que esse menino, essa menina, ele se torne frágil diante dos obstáculos. Porque ele sempre vai querer fazer o quê? Dar um jeito. Deus, eu acho que Deus ele é muito meritocrata. Mesmo sem nós não merecermos. Porque primeiro que a gente peca e a gente não está morto. Então já começa por aí. Né? Então é um pouco da tua falha, é um pouco do que você está trazendo e também um pouco do que eu estou falando. Mesmo sem merecer, você presenteia as suas filhas. Eu vejo Deus assim com a gente, a parte do amor de Deus assim com a gente. A parte da justiça é Ele insistir em nos ensinar para a gente fazer o que é certo. Então, se eu estou errando, eu estou falhando, cara, você falou perfeito. Se eu estou errando, eu estou falhando, é eu insistir para eu desenvolver e passar por esse momento e aprender com esse momento.
E vale a pena a gente lembrar que acho que ficou um hiato aqui no processo, que a gente só comentou nessa ideia. Falou difícil. A gente falou É que falou de escola, ele lembra do hiato. né? Já tem que lembrar. Mas é que a gente falou disso de fazer o errado, de ter os erros, mas isso é só porque na história de Êxodo que a gente está trabalhando aqui, né? Teve o processo de que Moisés viu uma pessoa ser injustiçada, foi resolver com as próprias mãos e acabou matando um egípcio. Por conta disso, ele foi julgado não, né? Mas ele foi perseguido, só que antes mesmo dele ser perseguido, é como se, ele fez isso, saiu a fofoca de que ele fez isso, vamos acabar com ele, vamos matar ele, porque como assim ele mata um dos nossos? Só que ele, prevendo essa questão, ele se mandou lá do... Como é que é o barulhinho aí? Efeito especial, tá? Se mandou lá do Egito, né? E foi para Midian. Isso. Midian. E por lá A fuga para Midian. E olha como é doido isso na minha... O Joe tinha falado da questão da margem do rio, né? E eu só me atentei também, revisando esse conteúdo, que quando a mãe dele, né, pega para deixar ele criar o caráter dele, ela devolve ele com 12 anos. 12 né? anos. Só que aí na Bíblia traz que ele cresceu e que ele estava meio que sendo treinado. É como se ele estivesse sendo treinado ali para ser o faraó. E, cara, isso não acontece com ele, tipo, com 20 anos, 19 anos. Porque se você fizer a conta de trás para frente, você vê, ele ficou 40 anos no deserto. Ele ficou 40 anos afastado, né, do povo. Só que ele viveu até 120 anos. Ou seja, isso Falta aconteceu... 40. Ele tinha 40. Então, tipo, não foi uma ação que ele tomou impulsiva ali quando ele tinha, sei lá, 20 anos, no auge da idade. Na maturidade. Não, ele tava grande já, ele barbado já, sabia fazer as coisas, né? Então é louco, porque ele já viu o povo ser oprimido há muitos anos. Já tinha visto o povo sendo oprimido, ele já tinha desenvolvido o caráter, ele já sabia o que podia e o que não podia. E é um ato que você olha e fala assim, você tem 40 anos, velho, você não vai fazer isso. Você tem sabedoria, você não vai agir dessa forma, né? Você já tem experiência. Aí eu acho que entra a parte humana, né? Aí eu olho e falo assim, eu jurava que ele tinha 20 anos quando isso aconteceu. Moleque de tudo. E não, aconteceu tudo isso com ele grande. Então, vale a gente pensar que, Moisés, ele errou sim, ele foi para Midian, só que talvez não, tenho certeza que foi ali nesse tempo que ele teve, né? Para aprender a ouvir a voz de Deus. E literalmente, né? Aprender a ouvir a voz de Deus, literal mesmo. Ele ouviu a voz de Deus e amadurecer, principalmente. Não chegou no estágio de amadurecimento, né? Um ponto importante que eu queria trazer aqui, que assim, você falou, né? 120 anos. Você dividiu, então, 3 fases de 40 anos, né? Exato. Aí a gente consegue dividir bem certinho a história dele. Interessante que, se você parar para pensar, Deus tinha um plano para Moisés desde o início. Mas Moisés não estava pronto para executar o plano. Exatamente. Então, Deus deixou ele 40 anos no Egito para ele aprender, primeiro a ser hebreu, depois ele aprendeu ali com os egípcios, né? Apesar que essa parte, até a lição fala que foi uma parte meio que foi perdida, ele não teve muito, porque ele não virou faraó, né? Ele estava estudando para ser o faraó. Mas ele precisava mudar o caráter dele para como ele tinha essa energia e queria agir mais com as mãos, tal. Deus precisava acalmar o coração dele para ele ser o líder que eu propus. Até te interrompendo, né? Peço perdão, mas isso é... Cara, uma coisa é você viver 10 anos em um lugar. Outra coisa é você viver 20, outra coisa é você viver 30 e outra coisa é você viver 40. 40 anos. 40 anos vivendo naquilo ali. Por isso que às vezes passa despercebido, né? Mas o povo, eles tinham muita coisa do Egito, porque, foram gerações ali. Sim. 400 anos, né? Não é uma vida só. Hoje, pra gente, são várias gerações, né? Várias ideias. Avô, pai,
é bisneto, neto... Os costumes, a tudo, cultura, né? A prática, a tradição, estava tudo engrenado, impregnado. É fácil hoje a gente ler a história e falar, nossa, mas o povo estava no deserto, viu Deus. Eu mesmo já fiz isso. Nossa, cara, os caras estavam vendo Deus, mano, era cortina de fumaça, era maná caindo. Mas, cara, mas e aí? 400 anos, gerações... Perfeita essa colocação. Só pra você ver, eu morei 3 anos em Goiânia, nem 3, foram 2 anos e um... Já falou uai, sou... Já falava uai, falava trem, já começava a ficar agindo mais como eles, e assim, foram pouco tempo, entendeu? Imagina 400 anos. É igual você assim, eu ainda lembrava de Santa Bárbara, as pessoas já não lembravam onde eles vieram. Ninguém lembrava mais de Isaac, de Jacó, era a história. Então, é muita coisa. Mas o que eu achei bacana, assim, só para finalizar o meu pensamento, precisou esses 40 anos no deserto, esses 40 anos lá no Egito, para ele poder preparar ele, para Deus preparar ele, para preparar Moisés, para ele ser o líder que ele precisava ser. E às vezes a gente quer fazer as coisas para Deus e quer que seja rápido. Já, cara. Não, Senhor, eu quero fazer, eu vou pregar, eu quero estar, e amanhã eu vou levantar e vou fazer. Calma, filhão. O Moisés esperou 80 anos e ele ainda não se sentia pronto. Arão teve que ir com ele. Ele ainda não pisou em Canaã, tadinho. Entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a ver que Deus tem, igual você falou, cara, Deus tem o tempo dele. Então, as coisas vão acontecendo, é você se permitir ser usado por Deus e Deus vai trabalhar você até você estar preparado. Exatamente. Eu acredito nisso. Essa linha, para mim, ela é muito crucial. Eu pego esse gancho que às vezes a gente toma uma espera dessa, né? E espera não é castigo. Pra gente lembrar disso, espera não é castigo, espera é formação. Deus depende, meu. Já foi nos encontros aí que eu esperei uma cota. Então era castigo sim, senhor, cara. Eu não aprendi nada, só saí de lá nervoso. Foi a experiência. Né, meu amor? 2 horas na Estação da Luz? Meu, se você tá em uma fase de espera, ou então uma fase depois de um erro, como diz o Joe, calma, fião, calma. Deus está te formando. Leva para esse lado. Eu prefiro ir nessa linha de raciocínio. E, mais uma vez, para não deixar, né? Compartilha isso com alguém. Alguém, às vezes, precisa ouvir isso. É o que falta para essa pessoa ter esse relacionamento, essa aproximação de Deus, aproximação com os outros, né? E indo para a última parte aqui que eu queria trazer para a gente, é que quando a gente, como Deus ele é realmente fiel nessa aliança que ele faz com o povo, né? A gente começou no início, né, que Deus ouviu os gemidos, se atentou e agiu, né? E basicamente Deus age diretamente com esse clamor do pessoal, né? Ele traz esse libertador mesmo quando o pior já tá para acontecer, né? Então todo mundo aqui provavelmente já ficou preso no trânsito, ficou olhando no relógio, esse negócio não vai acabar, não vai dar certo, achando que ia perder o compromisso, né? Ficou esperando, atrasou, a hora que chega ainda espera mais, né? E quando vai ver no último minuto, o caminho abre, você vai e dá tudo certo, né? E parece que... Passa no farol vermelho. Passa no farol vermelho, mas no final dá tudo certo. E aí, eu até brinco, né? Que, no final tá tudo certo, se não deu certo ainda não é o final. Eu falo muito isso. E, parece que o tempo de Deus é basicamente isso, né? Tá tudo dando errado e no final é livramento. Parece que ele espera um momento certinho. Você fala, não, tem que sofrer, cair a última gota de suor ali, calma. Isso pra mim... Caiu, pá. É muito... Nossa, e veio um alívio que é mais gostoso ainda, né? É muito forte isso e, cara, um tempo atrás eu lembro sempre do Rodrigo, um colega nosso. Cara, você vai ver esse episódio, eu tenho certeza. Deus vai tocar no seu coração, você vai assistir. Rodrigo, colega nosso aqui, ele se mudou pra Espanha e era o momento que a gente tava no grupinho, né? A gente tava crescendo na igreja lá. E, cara, ele trouxe várias vezes questão financeira. Era época de pandemia, sabe? E lá em casa também as coisas não estavam nada bom. Só que é incrível porque... você começa a juntar, fazer as contas e você fala, velho, não vai dar. Não vai ter como pagar isso. É dia 10, você tem até o dia 30 para pagar tudo, 20 e pouco. Você fala, pelo andar da carruagem, não vai dar certo, mas nunca. E no final, dava certo,
do nada. Meu, já aconteceu comigo de abrir uma gaveta, ter um dinheiro. De onde surgiu esse dinheiro, velho? Nunca vi. Sabe, eu falo isso financeiro porque é o que veio na cabeça agora, mas é louco que com Deus você acha e você fala assim, como que resolveu isso? Não era para ter resolvido, não era para ter. É desse último segundo que tudo se abre, que o trânsito se abre e dá certo. E dá certo. Eu gosto muito da... E eu falo para só rapidinho. E eu falo, se vocês falaram... Senão ele esquece. Memória curta. Vocês falaram, eu acho que quando abriu o sinal, o trânsito livrar, e você encontrar um sinal vermelho, você não pode passar. Você tem que parar no sinal vermelho, porque se você passar pelo sinal vermelho, você vai chegar antes do tempo, não é o tempo que Deus quer. Então, se você encontrar outro obstáculo depois que... Ele tá afiado hoje, né, cara? Rapaz, esse cara tá... Primeiro episódio da temporada e o cara tá desse jeito, gente. Imagina. Mas não é. Devagar, Mas não é. Nossa, total, cara. total. Analogia. Mas não, porque a hora que você falou, o trânsito abriu, você falou assim, aí passa no sinal vermelho. Eu fiquei pensando, falei, cara, se passar no sinal vermelho é porque tinha que esperar mais um pouco. Então, se a hora que você... Você não vai chegar num tempo que Deus tinha preparado para você. É no seu tempo. Por mais que você chegue antecipado, né? Mas é no seu tempo porque você tomou a decisão de ultrapassar aquele sinal vermelho. Sensacional, cara. Muito bom. Muito bom. Vai lá agora, esqueceu. Não, eu ia falar alguma coisa, mas é bem parecido com o que ele falou. Quando ele falou isso, eu lembrei da história do pastor Ebinho, né? Quem conhece a história aí, quando ele fez a faculdade, ele não estava novo, ele já era casado, já tinha 2 filhos. Então, assim, é uma luta maior, porque o cara fazer faculdade e tem que pagar aluguel e tal. Sim. E ele conta, cara, que várias vezes ele sentava, ele e a Lu, e falava assim, a gente não tem o que pagar as contas e nem o que comer esse mês. E aí, do nada, ele abria a conta e tinha, tipo assim, o Pix ali. Nem sei se tinha Pix nessa época, tá? Não tinha. A transferência, mas assim... Tinha um sem TED. brincadeira, gente. A gente vai trazer ele um dia aqui, eu vou até pedir para ele falar, mas assim, ele falava que tinha a mensalidade e o dinheiro para eles passar o mês na conta dele. E ele não sabia. Então, assim, as pessoas iam ajudando. Então, assim, é sensacional. Isso pra gente mexe demais, né? Eu queria trazer um ponto que... Cara, vendo toda essa história, vendo essa questão de Moisés, vendo a questão do povo que no final deu certo, como que vocês acreditam que isso fortalece a esperança pra gente aqui diante do sofrimento? Porque eu grifei uma razão que diz assim, ó... Cadê? O livro de Êxodo está cheio de relatos de pessoas oprimidas, marginalizadas, perseguidas, exploradas e desprezadas. Assim, aqueles que hoje se sentem abandonados, esquecidos, escravizados, podem encontrar esperança, pois o mesmo Deus que salvou os hebreus lá atrás, né, também pode salvá-los hoje. Eu que trabalho com marketing, a gente sabe que existe um gatilho mental, que é o gatilho da semelhança. Quando você vê em alguém ou em algo aquilo que você tem, né? Aquilo você vê em alguém você mesmo, você vê a sua situação em alguém, né? Quando alguém passou dificuldade, você olha e fala assim, nossa, isso passou para mim, isso fortalece, né? Mas como vocês veem toda essa história, pensando no que aconteceu, né? No final dar tudo certo, como que vocês veem que isso fortalece a esperança de vocês diante do sofrimento? Eu penso que... Eu vou até contar uma historinha que eu escutei esses dias, aí não sei se vocês já escutaram, mas eu penso que Deus ele está quieto se você está quieto, e Ele está conversando com você se você está conversando com Ele. Você tem que estar sempre atento. A historinha que eu queria contar é do rei e seu servo. Você no finalzinho do seu trecho, lê por favor, o finalzinho do que você acabou de ler, que você grifou aí. Que foi... assim como eles se sentem abandonados, esquecidos, escravizados, podem encontrar esperança, pois o mesmo Deus que salvou os hebreus também pode salvá-los. Então, a historinha do Deus do rei e seu servo, vocês conhecem ou não? Não. Esse rei, ele tinha um servo que era fiel a ele, e o rei ele não acreditava em Deus e o servo acreditava. E eles sempre saíam para caçar, iam para algum canto, iam para o outro. E um dia, numa caçada que eles foram, um animal pegou e mordeu seu dedo.
mordeu seu dedo e arrancou o dedo dele fora. E o servo dele falou assim: meu rei, fica tranquilo, se acontecer isso aí for permissão de Deus e tá tudo certo. Aí Deus, o rei, que não acreditava em Deus, falou assim: esse cara tá caçoando de mim, vai falar que agora eu sem um dedo tá tudo certo. Mandou prender o cara, mandou prender o servo, e esse servo, ele era muito fiel a Deus, foi preso, ficou lá preso, e esse rei continuou nas suas investidas, nas suas caçadas, e um dia ele pegou e foi capturado por uma tribo. E pegaram e falaram, chegou num momento lá que eles iam sacrificar esse rei, fazer um sacrifício. Aí, na hora que foram para sacrificar o rei, um desse da tribo lá olhou e falou assim: não, vamos sacrificar, ele não é um sacrifício perfeito, falta um dedo nele. Deus salvou ele. Aí, não, mas vai vendo. Mas olha a história para você ver, faz todo sentido com o que você falou aí. Aí esse rei pegou, foi lá, falou pro servo, vou soltar os caras, esse cara tava certo. Foi lá, soltou ele falou, que bom. Ele falou assim, mas calma aí, mas agora me veio uma outra coisa na minha cabeça. Se Deus é tão bom e fez isso aqui, por que ele deixou você ficar preso todo esse tempo, já que você que acredita nele, não sou eu? Ele pegou e falou assim, meu rei, ele deixou preso aqui porque se eu tivesse com você lá nessa caçada, eu tenho todos os meus dedos, eu seria sacrificado. Então, Sério? Então, tipo assim, tudo que aconteceu, o servo, ele atribuiu a Deus. Nossa, perfeito. Entendeu? Então, eu acho que vai de encontro com o que você queria ir. Porque anunciaram... Mais uma vez, né? Acabou. Então, ou seja, presidente, você nunca vai ser sacrificado. Tranquilo. Eu vejo... Nessa tribo, não. Eu vi... Esse cara... Complemento. Eu acho que é muito... Nós, como seres humanos, a gente tende a sempre espremer o melhor. E ainda tem... Por mais que a pessoa seja o máximo negativa possível, ela tem algum fiozinho ali de que o melhor está por vir de alguma forma. Né? Tipo, vai acontecer o melhor. Né? Tal que está acontecendo... Mesmo sendo a pior, sem mais chances, você ainda fala, não, vai dar certo. E tem que manter o diálogo. Até em vício. Se a gente falar em vício, cara, a pessoa que joga, sei lá, tigrinho, viciado em jogos, ele ainda acha que na próxima vai dar certo, e vai dar certo. E aí se torna prisioneiro do erro. E eu vejo que assim... Nós, seres humanos, a gente sempre vai olhar um outro, vai tentar se espelhar. E quando eu vejo a história do Egito, eu vejo literalmente isso. Que, cara, às vezes você tá aí do outro lado, tá se sentindo no pior momento, tá, desprezado, abandonado. Só que quando você vê que o João teve saída, você fala, eu também posso. Eu também tenho. E aí entra o que o Danilo falou, da ação. Às vezes o que diferencia você do outro... é o quanto você agiu referente àquilo. O quanto você tinha que agir e agiu, o quanto você tinha que agir e não agiu. Isso, para mim, isso bate muito. Querendo ou não, Satanás ele tenta destruir a promessa de Deus, mas a gente sabe que Deus prevalece sempre. Né? E a fidelidade de Deus não só a fidelidade de Deus com a gente, mas a fidelidade à sua aliança, a aliança que ele fez conosco, né? É mais forte de qualquer opressor. Eu até... anotei em algum lugar do meu guia essa questão de... Aqui, ó. Quer ver? Que diz assim, ó, que o Senhor havia feito... Cadê? No entanto, Deus cumpriria... Aqui, ó. Quando Moisés nasceu, em condições tão difíceis, quem poderia imaginar, né, um futuro que aguardava ele? No entanto, Deus cumpria suas promessas a Abraão, Isaac e a Jacó. O Senhor havia feito uma aliança com eles de que daria seus descendentes a terra prometida. Por que eu falo isso? Porque Deus tinha feito uma promessa para Abraão, né, que Isaac e Jacó também, que ele faria uma nação. Só que, o povo ficou 400 anos lá, dando preso, ruim. Mas não deu, Deus não falou que ele ia dar uma nação, que ele ia fazer uma descendência? E aí, a partir de Moisés, o negócio mudou. Mesmo no pior momento, Deus foi lá e mudou. E aí eu até anotei, né? O único que não queima as promessas, que não quebra as promessas.
Às vezes eu prometo, não, eu vou parar de comer tal coisa. Daqui a pouco, não aguentei. Parei, tô comendo. Vou parar de assistir tal coisa. Cara, é só vou parar de fazer tal coisa. A gente é fácil quebrar as promessas, né? A gente vê que, vai dar certo. Mas Deus, ao mesmo passo, Ele é o único que fez a promessa pra gente. Cara, o cara vai cumprir. Ele vai cumprir. Independente se Independente eu do estou tempo. errado, se eu estou passando, e isso a gente pode se aproveitar disso, mas tem a parte da fidelidade e da obediência. E a última coisa que eu queria trazer nisso aqui é que, pegando todo esse gancho, nos dando a esperança, eu acho que o principal fator que faz a gente ter essa esperança em algo melhor, mesmo no sofrimento, é a graça de Deus. Amém. É esse fiozinho de graça de Deus que a gente vê que sustenta ainda mais essa esperança mediante ao caos. Lembra que a gente é filho e feito à imagem e semelhança de Deus. Então a graça dele vai transpassar em nós, né, de alguma forma, nem que seja de um pouquinho. Eu acho que é isso que a todo tempo está batendo, está mostrando, está falando lá no finalzinho, tipo, Sim. Dá certo, ainda no final dá certo, no final vai dar certo. Se não chegou no final, se não deu certo ainda, porque ainda não chegou no final. Verdade. E, se você está clamando por respostas e ainda não viu, entra naquilo que a gente falou no início, confia em Deus. Deus está ouvindo. Deus pode estar em silêncio, mas ausente Ele não está. Amém. Fecha seus olhos. Pai querido, muito obrigado por sempre estar com a gente. Às vezes a gente não te ouve, muitas vezes pelo som maior das coisas que estão ao nosso redor, ou pela nossa falta de atenção em Ti, nas Tuas palavras. Mas eu peço a Tua ajuda, Pai. Eu peço a Tua ajuda para que o Seu Santo Espírito continue com a gente, mesmo com a gente dando umas respostas totalmente diferentes. Que a gente continue tendo forças, sabendo que o melhor ainda está por vir, que o Senhor já prometeu. E tudo aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Que a gente possa se apegar ainda mais nessas suas promessas, ainda mais no teu caráter, ainda mais na tua graça. E que a gente aprenda a confiar em tudo que o Senhor diz e tudo que o Senhor faz. Amém. Que a gente tenha essa sabedoria, Pai. Entrego nossas vidas, consagro todo esse ambiente, nossas vidas a Ti. Isso, em nome de Seu Filho amado Jesus. Amém. 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 Meu povo, Primeiro episódio da episódiozinho segunda da temporada. segunda temporada. Tô bom. Vale lembrar, né, que ao longo dessa temporada a gente vai entender, mais uma vez, um pouco mais sobre o Êxodo, que não é só uma história de um povo que saiu lá da escravidão, é um retrato de um Deus que continua libertando, tá? Ele não apenas tirou Israel do Egito, ele tira o orgulho, ele tira a ansiedade, ele tira o pecado, ele tira o medo, e ele ainda passa por mares impossíveis, né, para nos resgatar. Hoje, a gente viu um pouquinho mais dessa opressão, né, no início, como começou todo ali o processo do Êxodo, né? Deus, ele estava escrevendo já a salvação, mesmo quando ninguém via a saída, já está 400 anos aqui o negócio sofrendo, mas ele já estava preparando um bebê que mudaria a história, Moisés, e logo mais adiante ainda, Jesus, mudando todo esse processo, né? E mesmo quando o povo só conseguia gemer, Deus ouvia, Deus via e já se movia. Ponto importante que eu queria trazer para você, a gente falou no início e falou em outros episódios, mas um aviso importante é que a partir de agora, gente, os episódios do Rota, eles não saem mais de quinta-feira. Eles saem aos sábados, 2 horas da tarde. Então, sabadão, 14 horas, já vai no YouTube. Acabou de almoçar, já liga. Acabou a de TV. almoçar, é ali esperar, tá? De fato, agora você está vendo esse episódio ao sábado. Exatamente. Então, ó, já marca na agenda, coloca um alarme, né? Chama os amigos, porque cada semana a gente já vai avançar cada vez mais pelo livro de Êxodo. Se você fez aquele almoço gostoso com a galera, almoçou, já ligou, tá? Comenta, manda pros seus amigos. Se não faz sentido para você, vai fazer sentido pro seu amigo. eu tenho Exatamente. certeza. Então, se você chegou até aqui, né, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha esse episódio com alguém. Se fez sentido para você, se não fez sentido, manda também. Provavelmente tem alguém que precisa lembrar que Deus está aqui para libertar. Você pode ser herói, você pode salvar a vida de alguém
indicando a gente. Não vou colocar esse peso, não colocando esse peso nas suas costas, mas já colocando. Não, né? mas tem que ser dessa forma. E Manda pra frente. lembre-se, deixa muito bem detalhado isso para você, né? Aqui no Rota, você já sabe que anunciar o evangelho não é escolha. É missão. Missão. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Muito obrigado por esse episódio. Tamo junto. Nos vemos no próximo, hein? Abraço. É nóis. Obrigado, Deus.